Olá, meus irmãos. Bem-vindo a mais um terça devocional aqui da PIB Montemor. E hoje vamos falar sobre a segunda bem-aventurança. Acompanhe comigo. Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O luto é odioso e irritante para a pobre natureza humana. Do sofrimento e da tristeza, nosso espírito encolhe instintivamente. Por natureza, buscamos a companhia dos felizes e alegres. Nosso texto apresenta uma anomalia para os não regenerados, mas é uma doce música aos ouvidos dos eleitos de Deus. Se abençoados, por que eles choram? Se eles choram, como podem ser abençoados? Somente o Filho de Deus tem a chave para esse paradoxo, essa coisa contrastante. Quanto mais ponderamos sobre nosso texto, mais somos forçados a exclamar: ninguém falou com este homem. Bem-aventurados, felizes, os que choram. É um aforismo que está em total desacordo com a lógica do mundo. Como pode? Os homens, em todos os lugares e em todas as épocas, consideram os prósperos e alegres como os felizes. Mas Cristo declara: felizes os que são pobres de espírito e choram. Ora, é óbvio que nem todas as espécies de luto são aqui mencionadas. Há uma tristeza do mundo que opera a morte. A gente vê lá em 2 Coríntios 7,10. O luto pelo qual Cristo promete conforto deve ser restrito ao que é espiritual. O luto que é abençoado é o resultado de uma compreensão da santidade e bondade de Deus que resulta em um senso de depravação da nossa natureza e a enorme culpa de nossa conduta. O luto pelo qual Cristo promete conforto divino é uma tristeza por nossos pecados, com uma tristeza segundo Deus. As 8 bem-aventuranças são organizadas em 4 pares. A prova disso será fornecida à medida que prosseguimos aqui nos nossos estudos. O primeiro da série é a bênção que Cristo pronunciou sobre aqueles que são pobres de espírito, e a gente viu isso na semana passada. Que tomamos como uma decisão daqueles que foram despertados para o senso do seu próprio nada e vazio. Agora, a transição dessa pobreza para o luto é fácil de acompanhar. Na verdade, o luto segue tão de perto que é, na realidade, companheiro da pobreza. O luto a que nos referimos aqui é manifestamente mais do que luto, aflição ou perda. É luto pelo pecado. É lamentar a miséria sentida em nosso estado espiritual e as iniquidades que nos separam de Deus. Lamentando a própria moralidade em que nos vangloriamos e a justiça própria em que confiamos, tristeza pela rebelião contra Deus e hostilidade à sua vontade. E esse luto sempre anda lado a lado com a pobreza de espírito consciente. Ou seja, você sabe disso. Uma notável ilustração e exemplo do espírito sobre o qual o Salvador aqui pronunciou sua bênção pode ser encontrado em Lucas 18, 9 e 14. Lá um contraste vivido é apresentado à nossa visão. Primeiro vemos um fariseu hipócrita, olhando para Deus e dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tudo isso pode ter sido verdade quando ele olhou para ele, mas esse homem desceu para sua casa em estado de condenação. Suas roupas finas eram farrapos, suas vestes brancas estavam imundas, embora ele não soubesse disso. Em seguida, vemos o publicano de pé de longe, que
linguagem do salmista, estava tão perturbado com suas iniquidades que não conseguia olhar para cima. A gente vê isso lá em Salmo 40, 12. Ele não ousou levantar os olhos para o céu, mas golpeou o peito. Consciente da fonte de corrupção interior, ele clamou: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Aquele homem desceu justificado para sua casa, porque era pobre de espírito e lamentava o pecado. Aqui então estão as primeiras marcas de nascença dos filhos de Deus, aquele que nunca se tornou pobre de espírito e nunca soube o que é realmente lamentar o pecado. Embora pertença a uma igreja ou seja um detentor de um cargo nela, nunca viu nem entrou no reino de Deus. Quão grato o leitor cristão deve ser, porque o grande Deus condescende em habitar no coração humilde e contrito. Essa é a promessa maravilhosa feita por Deus, mesmo no Antigo Testamento, por aquele a cujos olhos os céus não são limpos, que não pode encontrar em nenhum templo que o homem já tenha construído para ele, por mais magnífico que seja, uma habitação adequada, que a gente vê lá em Isaías 57, lá em Isaías 66. Bem-aventurados que choram. Embora a referência primária seja aquele luto inicial comumente chamado de convicção de pecado, de forma alguma se deve limitar a isso. O luto é sempre uma característica do estado cristão normal. Há muitas coisas pelas quais o crente deve lamentar. A praga de seu próprio coração o faz clamar: desventurado homem que sou. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7,24. A incredulidade que nos rodeia tão facilmente, lá em Hebreus 12, verso 1. E os pecados que cometemos, que são mais numerosos do que cabelos de nossa cabeça, são uma dor contínua para nós. A esterilidade e a falta de frutificação de nossas vidas nos fazem suspirar e chorar. Nossa propensão, o nosso desviar de Cristo, nossa falta de comunhão com Ele e a superficialidade do nosso amor por Ele fazem com que penduremos nossas harpas nos salgueiros. Mas há muitas outras coisas para o luto que assalta os corações cristãos. Por exemplo, por toda parte, a religião hipócrita que tem aparência de piedade, embora negue o seu poder. A terrível desonra feita à verdade de Deus pelas falsas doutrinas ensinadas em incontáveis púlpitos. As divisões entre o povo do Senhor e contenda entre irmãos. A combinação desses fatores proporciona uma contínua tristeza no coração. A terrível maldade do mundo, o desprezo de Cristo e os incontáveis sofrimentos humanos nos fazem gemer dentro de nós mesmos. Quanto mais próximo o cristão vive de Deus, mais ele chorará por tudo o que o desonra. Esta é a experiência comum do verdadeiro crente. A gente vê lá em Salmos 119, 53, Jeremias 13, 17, lá em Jeremias 14, 17, em Ezequiel 9, 4. Acompanhe lá, preencha seu dia. Eles serão consolados. Por essas palavras, Cristo se refere principalmente à remoção da culpa que pesa sobre a consciência. Isso é realizado pela aplicação do Espírito do Evangelho, da graça de Deus, a alguém a quem Ele convenceu de sua extrema necessidade de um Salvador. O resultado é uma sensação de perdão livre e total por meio dos méritos do sangue expiatório de Cristo. Este conforto divino é a paz de Deus que excede todo entendimento, lá em Filipenses 4,7, enchendo o coração de quem agora está seguro de que é aceito no amado. Deus fere antes de curar e rebaixa antes de exaltar. Primeiro há uma revelação de sua justiça e santidade, depois a revelação de sua misericórdia e graça. As palavras
eles serão consolados, também recebem um cumprimento constante na experiência do cristão. Embora ele chore suas falhas sem desculpa e as confesse a Deus, ainda assim ele é consolado pela certeza de que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o purifica de todos os pecados. Embora ele geme sobre a desonra feita a Deus por todos os lados, ele é consolado pelo conhecimento de que o dia se aproxima rapidamente em que Satanás será lançado no inferno para sempre. E quando os santos reinarão com o Senhor Jesus, em um novo céus, em uma nova terra onde habita a justiça, embora a mão corretiva do Senhor seja frequentemente imposta sobre ele, e embora toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No entanto, ele se consola ao perceber que tudo isso está funcionando para ele como um eterno peso de glória. Como o apóstolo Paulo, o crente que está em comunhão com seu Senhor pode dizer: entristecidos, mas sempre alegres. Muitas vezes ele pode ser chamado para beber das águas amargas de Mara, mas Deus plantou perto uma árvore para adoçá-las. Sim, os cristãos enlutados são consolados agora mesmo pelo Divino Consolador, pelos ministérios de seus servos, encorajando palavras de outros cristãos. E quando estas não estão disponíveis, pelas preciosas promessas da palavra sendo trazidas para casa com poder pelo Espírito, para seus corações, a partir do depósito de suas memórias. Eles serão consolados. O melhor vinho é reservado para o fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz Salmo 30, verso 5. Durante a longa noite de sua ausência, os crentes foram chamados para a comunhão com aquele que foi o homem das dores, Jesus. Mas está escrito: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, em Romanos 8, 17. Que conforto e alegria teremos quando amanhecer sem nuvens. Então a tristeza e o gemido desaparecerão. Então serão cumpridas as palavras da grande voz celestial em Apocalipse 21, 3 e 4. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas, já passaram. Deus os abençoe, meus irmãos. Tenham um excelente dia e até a próxima terça devocional.